Livro Preciso de Ajuda, capítulo 29, Andorinha. Certa vez, estávamos na varanda de nossa casa, o abrigo dos descamisados, trocando ideias sobre os casos atendidos. Patrícia comentou: essas experiências que estamos vivendo são muito importantes porque nos dão uma visão mais ampla dos obstáculos e dificuldades que as pessoas enfrentam, dos seus conflitos emocionais, dos problemas existenciais que experimentam. Com elas aprendemos como agir e como ajudá-las com acerto. Exato, é um outro mundo que nos comove e ao mesmo tempo nos enriquece pela oportunidade de aprendizado. Cada caso é diferente e único, sempre uma surpresa, concordou César Augusto. Urias, que ficara calado e pensativo, comentou: é verdade, porém, de todos os casos, um me impressionou mais. É o do Andorinha, exclamou olhando para Virgínia, sua companheira de equipe naquele atendimento. Sem dúvida, Urias, confesso que também fiquei muito sensibilizada com a vida desse rapaz. Nós, os outros membros do grupo, também nos comovemos com esse caso, atendido por Urias, Virgínia e Ricardo. Como é realmente diferente e tocante, como a liberdade de relatar a história do Andorinha, para que sirva de exemplo e todos se edifiquem com ela. Ovídio era um menino pobre de família completamente desestruturada. Os pais, alcoólatras, não se preocupavam com os filhos, que viviam abandonados à própria sorte. Assim, premido pela necessidade, ainda uma criança, Ovídio foi para as ruas onde aprendeu toda sorte de coisas negativas, amadurecendo prematuramente e transformando-se num pequeno delinquente. Com o tempo, vinculou-se a uma quadrilha de traficantes, no qual recebia proteção e a qual servia como passador de droga. Logo ficou conhecido como Andorinha. Era pequeno, magro e franzino, mas muito ágil, e entrava em lugares que ninguém conseguia entrar. Por isso então o apelido. Aos 12 anos, ele já tinha matado um homem para roubar. Colocado em casa correcional, fugiu em pouco tempo. Preso algumas vezes, era logo devolvido às ruas, porque, menor de idade, o que fazia alimentar sua autoconfiança, deixando-o ainda mais afoito. Ao completar 18 anos, envolveu-se em assalto a uma agência bancária. Atirou em um policial que veio a morrer. Agora estava realmente enrascado. Preso, foi julgado e condenado a 35 anos de reclusão, em virtude desse e de outros crimes que tinha cometido. Sob forte esquema de segurança, foi levado para uma penitenciária de segurança máxima, onde cumpriria a pena. A nova situação causou-lhe algumas mudanças radicais. Sem atividade de qualquer espécie, o prisioneiro tinha muito tempo para pensar. Não se conformava em estar preso. Desde criança que saíra da casa dos pais, sempre fora livre, sem vínculos. Não conhecia ordem ou disciplina. Na rua, a lei era do mais forte ou do mais esperto, e ele era muito esperto. Mas agora estava preso, irremediavelmente preso e sem esperança de fugir dali. Tão jovem, quando saísse da prisão seria um velho. Desequilibrado pela revolta e inconformação, facilitou o assédio mais intenso de suas vítimas já desencarnadas. O fato é que, com o passar do tempo e o desespero de uma situação irreversível, começou a pensar seriamente em suicídio, já que a fuga daquele presídio era praticamente impossível. Tentara escapar 2 vezes, mas fora apanhado. O único resultado obtido nessas tentativas foi o agravamento de sua situação. Na solitária, para onde fora levado, desanimado da vida, a ideia de matar-se tornou-se maior vulto. Foi então que nossos delicados sensores captaram o pedido de socorro, através das súplicas feitas por Jorge, seu avô materno, já desencarnado e que muito o amava. Nossa equipe deslocou-se até o local para atender ao chamado. O ambiente da prisão era terrível. Urias, Virgínia e Ricardo estavam dando o caso quase que por perdido.
pois, apesar de ter um grupo espírita dando atendimento aos presos, fazendo palestras semanais e aplicando passes, Andorinha era completamente avesso a essas práticas e nunca se dispuseram a comparecer. Além disso, mantinha sempre o pensamento em baixos níveis vibratórios, facilitando o trabalho de seus inimigos desencarnados, visto não ter qualquer ideia da espiritualidade. Certo dia, a situação era quase desesperadora. Nosso infeliz irmão planejara matar-se ao domingo à noite, dependurando-se no próprio lençol que amarraria no gradil da janela no alto. Os membros da equipe socorrista, preocupados, pediram ajuda do orientador, uma vez que não sabiam o que fazer. Galeno chegou logo depois, analisou a situação e decidiu. Aproveitando-se da sensibilidade mediúnica de um dos presos, preparou um fenômeno, com a colaboração do avô desencarnado. Na hora em que os internos saíram para tomar sol no pátio, fez com que Jorge se aproximasse de um rapaz que era médium. O moço, sob a influência da entidade, aproximou-se de Andorinha e, sem saber o que estava acontecendo, com voz diferente disse: Ovídio, meu querido neto, tire essas ideias de sua cabeça, confie em Deus. O suicídio só irá aumentar seus sofrimentos. Procure se informar melhor, pergunte a quem sabe. Andorinha ficou estático, sem saber o que dizer. Reconheceu o jeito do seu avô, a única pessoa que ele amara e que realmente se preocupara com ele na vida. Quis tomar satisfação. Agarrou pelo pescoço o companheiro que lhe dizia coisas tão estranhas. O que foi que você disse? Repita. O rapaz estava assustado. Não se lembrava de ter dito coisa alguma e não sabia do que era acusado. Voltara a ser ele mesmo e suplicava, apavorado, porque conhecia a fama do colega. Eu não disse nada. Andorinha, me solte. O que está acontecendo, homem? O que estou fazendo aqui? Por que você quer me bater? Você está ficando louco? Não fiz nada. Andorinha, perplexo, largou o rapaz, que saiu quase a correr, refugiando-se no outro lado do paredão. Mas a ação atingiu o objetivo colimado. Andorinha ficou calado a meditar sobre o estranho acontecimento. Como poderia o colega saber de sua intenção? E a voz? Era do seu avô, tinha certeza. Até o chamara de meu querido neto. Afirmara-lhe a voz que procurasse informação. Com quem? Naquele momento, o detento lembrou-se do grupo que vinha todos os domingos à penitenciária fazer palestras. Era sábado. Resolveu que no domingo iria à reunião. A partir daí, sua vida mudou radicalmente. No dia seguinte, lá compareceu. Tomou passe, água fluidificada, sentiu-se bem. Gostou. Reconheceu-se mais harmonizado consigo mesmo, mais tranquilo. Nas semanas posteriores, assistiu às palestras, passando a ter informações importantes sobre imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio e tantos outros assuntos de relevância para a perfeita compreensão dos fatos da vida. Tomou conhecimento do Evangelho de Jesus e de seu conteúdo moral, encantando-se com as lições do Mestre, com as parábolas, que até então desconhecia completamente, visto que seus pais nunca demonstraram qualquer interesse por assuntos de religião. Andorinha mudou inteiramente seu modo de pensar. Esqueceu as ideias de suicídio e passou a compreender que todo o seu sofrimento era consequência dos próprios erros. Entendeu também que somente o trabalho edificante poderia libertá-lo dos compromissos assumidos com sua consciência. Assim, que era quase um analfabeto, interessou-se pela leitura, especialmente das obras espíritas, descobrindo um mundo novo e fascinante. Aprofundando-se no conhecimento da doutrina dos espíritos, passou a ajudar os outros presos, analisando as preciosas informações para seus companheiros de infortúnio, todos necessitados. Ultimamente, tem feito até palestras, por sinal de grande conteúdo, porque baseadas na sua vivência pessoal. Quando fomos visitá-lo na penitenciária, por ocasião da reavaliação dos casos, tivemos oportunidade de ouvi-lo falar e nos emocionamos. Fisicamente de baixa estatura, encorpara, transformando-se num homem troncudo de fisionomia rude. Todavia, ao falar do Evangelho de Jesus, transformava-se. Sua voz, mansa, demonstrava humildade nos gestos e convivia pela sinceridade.
e, pela semelhança de problemas, facilmente criava empatia com a assistência. Comentávamos nessa oportunidade o caso do preso, quando Alberto disse: parece até ironia que um preso tenha o nome de Andorinha, um dos pássaros mais ágeis e livres que voam pelo espaço. É uma história linda, exclamou Mônica. Linda e edificante, completou Marcelo. Diga-me, Urias, e quantos anos ele já cumpriu de pena? Considerando o tempo que já esteve encarcerado e o bom comportamento, poderia deixar a prisão dentro de 5 anos, saudando o resto da pena em prisão albergue. O que é bem pouco, diga-se de passagem, tendo em vista o que teria ainda de pagar à sociedade. O mais importante é que Andorinha, apesar de todos os seus crimes, é hoje uma pessoa diferente. Transformou-se num verdadeiro líder. É o confidente, o amigo e o orientador dos outros presidiários. A violência reduziu-se bastante naquele estabelecimento correcional, para a surpresa de sua administração. O diretor do presídio, observando seu comportamento e mudança de atitudes, passou a confiar nele, transformando-o no representante dos presos junto à direção. O presidiário, renovado sob as luzes do Consolador, sabe que não basta o arrependimento. Torna-se imprescindível saldar seus débitos com a justiça divina, para que possa gradualmente libertar-se do comprometimento junto às suas vítimas. Por isso, envolve-as com muito carinho, orando por elas e suplicando perdão pelo mal que lhes causou. Inconformados e cheios de revolta, seus desafetos desencarnados ainda não conseguem perdoar-lhe, consumindo-se em ideias de ódio e vingança. Ao mesmo tempo, não entendem o que se passa com um bandido sanguinário que conheceram e que agora é capaz de atitudes tão diferentes. Perplexos e incrédulos, acompanham o dia a dia do preso, julgam-no hipócrita e ladino, acreditando que se utiliza de técnicas novas para iludir a boa-fé dos carcereiros e administradores do presídio. Não conseguem sequer acreditar que o vídeo tenha realmente mudado. Todavia, pela constância e retidão do comportamento dele, suas vítimas compreenderão um dia essa realidade e então serão socorridas, iniciando-se uma nova etapa em suas vidas no além-túmulo. Certamente a história do pequeno Ovídio, a Andorinha, jamais será esquecida, permanecendo em nossa lembrança como um magnífico exemplo da mudança interior e de crescimento espiritual.